Continuando o nosso processo de estender os resultados que nós tínhamos de funções de uma variável para funções de mais de uma variável, nós vamos agora tentar fazer ou reescrever a regra da cadeia para funções de várias variáveis. Bom, nós temos que lembrar que a regra da cadeia para funções, uma regra da cadeia de forma geral, é a ideia de diferenciabilidade da função composta, ou de encontrar a derivada para a função composta. Então, quando você pensa em funções de uma variável, o que você tinha aqui, né, funções de uma variável, você tinha aqui a derivada, por exemplo, se você tinha a f composta com a g, satisfazendo aí todas as condições, se você ia fazer a derivada, isso podia ser escrito, né? Vou escrever melhor aqui. Isso aqui poderia ser escrito como a derivada da f aplicada em g de x do ponto, vezes a derivada de g no mesmo ponto x, tá? Então essa era a regra da cadeia para funções de uma variável. Quando você passa para funções de mais de uma variável, você há duas possibilidades de composição, né? Sua f agora, por exemplo, ela tem duas variáveis. Então significa que você pode ter a sua x escrita como uma função de uma outra variável t e a sua y escrita como uma função da mesma variável t. Então esse é o primeiro caso em que x e y são escritas como funções da mesma variável. E o segundo caso que a gente pode pensar é quando você tem agora a sua função, as suas variáveis são escritas em função de outras duas variáveis. Então, cada uma das suas variáveis é escrita como função de outras duas variáveis. Então, são dois tipos de composição que eu posso fazer, né? Nesse primeiro caso aqui, a gente tem como exemplo, por exemplo, se eu pegar f de t ao quadrado, é um exemplo correspondente. E nesse caso aqui, nesse segundo, eu posso ter alguma coisa do tipo u ao quadrado mais v e v menos u, por exemplo, tá? Então eu tenho a composição de funções que cada variável aqui depende de outras duas, né? Ou as duas variáveis dependem de uma única variável correspondente. Então a gente vai primeiro encontrar a regra da cadeia para esse caso e depois a gente vai ver que o segundo caso decorre do primeiro. Ok? Vamos começar então com uma função, né, com as condições de diferenciabilidade definida num aberto, diferenciável num ponto. E agora eu vou pegar então uma curva, né, já que x é igual a xt e y igual a yt, eu preciso que essa curva passe exatamente sobre o ponto onde eu tenho a diferenciabilidade da função. Além disso, a curva toda dentro desse intervalo, ela está no meu conjunto A, que é o domínio da função, senão eu não posso fazer a composta de ambas, tá? O que a gente vai fazer é pegar agora e encontrar o h. Lembra que o h é o incremento do x, e o incremento do x é quando você passa então uma variação do meu x, já que agora ele é função de t, né? O x de t0 vai dar o x0, então eu tenho um t0 mais ΔT, que vai dar o ponto seguinte que eu estou querendo considerar, né, na minha função. Da mesma forma, o k eu tenho igual a um ΔY, que é o incremento de y, que vai ser a diferença é o yt0 mais ΔT menos o y de t0. E aí eu vou pegar aquela nossa expressão de diferenciabilidade, né? Ou seja, que a f em x0 mais h, y0 mais k, vai ser dada por f de x0, y0, mais h, a derivada parcial de f em relação a x, mais k, a derivada parcial de f em relação a y, mais a minha função e de hk, tá?
que a gente sabe como ela é diferenciável, o limite disso aqui dividido pela norma de HK vai para zero, ok? E agora eu vou fazer as substituições, né? Porque se eu tenho aqui o x0 mais h, vai dar exatamente o meu x no ponto seguinte, tá? y0 mais k vai dar exatamente y0 mais k, vai dar exatamente o ponto seguinte da minha curva, ok? Eu vou fazer essa substituição. Então eu fiquei aqui com f exatamente do meu x0 mais h, do meu y0 mais k, tá? O f de x0, o f de y0. Esse cara que aparece aqui é o h, mas o h eu estou chamando de incremento de x, então vai ser o meu ΔX. Tá? Então ficou aqui o meu ΔX, vezes a derivada de f em relação a 0 no ponto x0, y0, mais o meu k, que é o incremento de y, tá? Então, vai ser exatamente o incremento de y, df dy, vezes mais a minha função e de hk. Não fiz nada, né? Só trocamos aí os nomes e os pontos respectivos. Agora, a chave é que isso aqui, ó, na verdade, representa a minha função gama no ponto t0 mais ΔT. Relembre aqui que a minha função gama é xt y de t. Então, gama de t0 mais ΔT vai ser x t0 mais ΔT e y t0 mais ΔT. Tá? Então, eu posso escrever simplesmente que isso aqui é f de gama de t0 mais ΔT. Esse cara que está aqui é o f de gama de t0. Então, eu vou subtrair de ambos os lados, né? Passei para cá. E vou dividir por ΔT tudo, tá? Então eu fiquei com f de gama de t0 mais ΔT menos f de gama de ΔT0 dividido por ΔT. Por que eu quis obter essa expressão? Eu quis obter essa expressão justamente porque eu quero obter quem? A derivada da composta. Então eu tenho que obter aqui a derivada, né? Vou fazer aqui um outro slide. Nós queremos calcular a derivada da função composta da f com a gama de t. Então, na verdade, o que a gente tem é que quando você tem a f composta com a gama de t, isso corresponde, então eu tenho aqui a fzinha composta com a gama de t. Isso aqui é, na verdade, uma função que depende apenas de t. Então, o cálculo dessa derivada é o cálculo tradicional, o cálculo de uma variável. Então, eu tenho que a derivada da f' de t vai ser o limite quando ΔT tende a zero, da minha função em t mais ΔT, ou seja, a minha f de gama de t mais ΔT, t ou o ponto em que eu estou calculando a derivada, né? Menos o f de gama de t dividido por ΔT. Então, por este motivo que nós estamos aqui utilizando essa expressão aqui, né? Porque é exatamente o que eu quero tomar o limite e aparecer aqui a linha derivada da função composta, tá? Mas quando eu tomo o limite disso aqui, esse meu limite vai para a derivada da x. Esse aqui vai para a derivada da y, porque as derivadas parciais de f em relação a x não dependem de ΔT, nem a derivada de f em relação a y. Então eu preciso mostrar unicamente de que esse cara aqui vai para zero. Para verificar isso, eu observo primeiro que a função e de hk sobre ΔT pode ser escrita como e de hk sobre a norma de hk vezes a norma de hk sobre ΔT, né? Simplificando aqui, eu volto à expressão geral. E por que eu fiz isso? Para que aparecesse aqui justamente aquela razão que aparece no conceito de diferenciabilidade. Ou seja, se a minha f é diferenciável, esse limite aqui vai para zero, quando o h e o k vão para zero. Então eu só preciso mostrar que esse cara aqui é limitado. Porque como isso vai para zero, esse aqui é limitado, então tudo aqui vai para zero. Para mostrar isso,
A gente observa primeiro que a norma do vetor HK, lembra que H é ΔX e K é ΔY, vai ser, eu elevei ao quadrado aqui para assumir com a raiz quadrada, né? Então ficou ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Vou dividir tudo por ΔT ao quadrado e tomar o limite. Então vai ficar o limite de ΔX ao quadrado sobre ΔT ao quadrado, ΔY ao quadrado, né? Aqui está errado, tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, não é isso, né? Aqui é ΔY ao quadrado, tá? Sobre ΔT ao quadrado. Quando eu tomo o limite de ΔT indo para zero, isso vai pelo quadrado da derivada de x em t0 e vai para o quadrado da derivada de y em t0. Ora, esses limites existem. Como esses limites existem, significa que numa região próxima de t0, isso aqui é limitado. Tá? Isso é limitado. Sendo isso limitado, significa que essa parte aqui é limitada. Como este limite vai para zero, eu posso então concluir que, já que f é diferenciável, que o limite de EHK sobre isso vai ser o limite de HK sobre a norma disso, vezes a norma do vetor HK sobre ΔT. Esse é limitado, esse vai para zero, então todo esse limite aqui vai para zero. Ótimo! Então olha só o que aconteceu agora. A gente voltando ali ó, na nossa expressão, nós temos que esse cara aqui, quando eu tomo ΔT para zero, vai para zero. Esse limite existe da derivada da y, esse limite existe da derivada da x, e esse limite existe da derivada da função composta. Portanto, nós chegamos, né, fazendo ΔT ir para zero, tá? De que este cara aqui vai ser a derivada da composta da f com a gama no ponto t0. Este cara aqui vai ser o df dx vezes a derivada de x em relação a t, né, no ponto t0. E a derivada da f em relação a y vezes a derivada de y no ponto t0, já que esse cara vai para zero. Então nós temos o teorema da regra da cadeia, né, para o primeiro caso, em que é a composta da função com uma curva, né? Então nós temos aqui exatamente uma função, um aberto A diferenciável num ponto desse conjunto A, e uma curva gama, também diferenciável, definida no intervalo I, tá? Que passa exatamente por esse ponto. E nesse caso, a derivada da função composta da f com a gama, que é uma função de uma variável que depende apenas de t, ela é igual a você fazer a derivada da f com relação a x no ponto, vezes a derivada de x também no ponto, no caso t0, que corresponde ao ponto x0, y0. Mais a derivada da f em relação a y no ponto x0, y0, vezes a derivada de y no ponto t0. Para a gente escrever isso aqui, relembrar, né, sempre, a gente tem que ver que como eu tenho aqui a minha função f de x de t, y de t. Isso aqui é uma função de uma variável. Então, na verdade, vamos pôr para cá, né? Isso aqui é meu f de t. Então, quando eu vou derivar isso aqui, para eu aplicar a regra da cadeia, ou seja, derivar isso, eu estou derivando isto daqui tudo, tá? Com relação à variável t. Então, já que eu tenho a variável t, mas a variável t aparece nessas duas componentes da minha função f, o que diz a regra da cadeia é, para você derivar em relação a t, deriva em relação f em relação a x, multiplicado por x em relação a t. Então fica df dx, a derivada de x, né? Como é uma variável só, eu uso o d tradicional, dx dt. Mais a derivada da f em relação a y, derivada da f em relação a y,
vezes a derivada da y com relação a t, tá? Então é simplesmente isso. Quando você vai estender, por exemplo, para 3, 4 variáveis, é a mesma coisa, só que você vai fazendo com as diversas variáveis que aparecem aqui nos respectivos elementos. Bom, tudo que a gente fez aí para uma variável, na verdade, para duas variáveis, pode ser estendido para 3, 4, 5 variáveis, não importa, tá? Outra observação que eu já fiz ali no rascunho, né? É que você pode escrever também, em vez de escrever derivada x', você pode escrever dx dt. Mas agora, esse trecho aqui, ou essa variável em relação a x, como é uma variável uma função que depende de uma variável só, eu uso a forma tradicional dx dt. A mesma coisa com a y, tá? Observe que o ponto de cálculo da derivada parcial de f em relação a x é no x0 e y0, que corresponde ao ponto gama de t0, tá? E a variável, a derivada de x e de y, são calculadas em t0, tá? Agora, você também pode ver que isso aqui é um produto, né? É um produto de 4 números, é uma soma de 2 produtos. Então você pode escrever isso aqui na forma de um produto de vetor, juntando esse vetor aqui, que é o nosso velho e conhecido vetor gradiente, tá? E esta derivada aqui, que é a derivada de x e a derivada de y, na verdade, é derivada da minha função vetorial gama, tá? Então, a derivada, a regra da cadeia, ela tem esse formato extremamente simples quando você considera o gradiente e a derivada, que lembra muito o que a gente tinha para funções de uma variável, né? Quando eu ia derivar funções compostas lá, o que a gente fazia? Basicamente, a gente fazia, vamos voltar aqui para o meu rascunho, né? Voltar aqui para o meu rascunho. Você tinha, quando a função era de uma variável, se você tinha f, não está escrevendo, se você tinha aqui a f composta com a g de t, sei lá, e você ia derivar isso era a derivada da f em g de t vezes a derivada da g, também no ponto t, tá? Isso para a função de uma variável. Agora, se você pensar em funções de duas variáveis com uma curva, quando você está derivando isso, o que você tem é a derivada da f, a gente até chegou a adotar essa notação agora aqui, né? Aplicada em gama de t, produto interno com a derivada da gama. Lembra que esse cara aqui nada mais é do que o gradiente de f em gama de t, tá? Então você vê que é exatamente igual ao que a gente tinha em termos de notação para funções de uma variável. Agora é lógico, se nós fizemos isso aqui para um ponto, né? Especificamos um ponto x0, y0 de A. Se a função é diferenciável em todo o conjunto A, tá? Então você pode pensar em e a gama em todo o intervalo I, tá? Então você pode escrever simplesmente que a derivada da f em relação a t é a derivada da f em relação a x vezes dx dt, mais a derivada da f em relação a y vezes dy dt, ok? Sem especificar o ponto que está sendo calculado. Mas fica subentendido que, se eu estou calculando isso aqui é no ponto t, as derivadas parciais de x e de y é no ponto t, e as derivadas parciais de f e de y são no ponto gama de t, tá? Então está subentendido aí o ponto que deve ser calculado.